E ali na Tijuca, muitos outros colegas convidavam a gente para poder sair. E uma vez que eu saí com eles, sentado numa mesa, e eles tomando cerveja, a gente não bebia porque tivemos desde criança esse conhecimento. Mas aquele caminho não era o meu, aquele local não era o meu. Eu lembro que teve um jogo do Flamengo ali perto do Maracanã, e aquela galera, né? Sai arrastando todo mundo, né, pastor? Torcida maravilhosa, né, pastor? Estou falando mal, não, pastor. A gente deve seguir a cruz, o crente deve seguir a cruz, né? Não estou falando da cruz de Malta, não. Mas o que eu quero dizer com isso? Naquele momento, meus queridos, mesmo sentado daquele jeito, e às vezes com vergonha de falar que era cristão. Com vergonha de falar que era cristão. E eu lembro das canções. Veio uma canção longe, lá de um cantor também muito antigo, que eu também nem consigo lembrar o nome, que estava falando: nosso Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. Nosso Deus não é de prata, nem de ouro, nem de ferro. Nosso Deus está aqui. Ah, meu querido, vocês queriam cantar também, né? Depois a gente continua. Aquele negócio falou muito no meu coração. Falou porque nosso Deus, Ele sabe de tudo. E não tem porquê a gente querer ficar se escondendo dos nossos pais, e os nossos pais não ficam sabendo de nada que a gente faz, mas a gente não pode esconder do nosso Deus. Então por isso que teve muitas vezes que a minha mãe estava orando por mim, eu fui entender isso depois. Um belo dia eu estava lá em Campinas, e naquele momento de sair à noite com os amigos, teve uma discussão lá, e teve um camarada que tirou uma arma e começou a dar tiro em cima de mim, e eu correndo de um canto para o outro, porque muita gente me ensina isso, né? Corre em zigue-zague que fica difícil, e eu correndo zigue-zague. Veio na minha mente só aquilo. E naquela correria, e tiro, consegui sair daquela, né? Olhei no quintal lá, tal, depois veio a PM, me ajudou. E um belo dia, chegando lá em casa, a minha mãe falou assim: poxa, meu filho, tal dia eu tive um sonho contigo, sonhei que você estava correndo e tinha uma pessoa querendo te dar um tiro e te matar. Eu falei: não, mãe, não tem nada, eu estou fazendo tudo certinho, estou lá no quartel, tudo certinho. Meus queridos, mas aquilo começou a mexer muito com o meu coração, porque eu tive certeza que era a oração da minha mãe, do meu pai, que estava movendo, estava fazendo Deus me proteger com seus anjos. Então você, pai, você, mãe, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Se seus filhos estão de alguma forma te incomodando, te estressando, fazendo coisas erradas, não te obedecendo, indo para o caminho das drogas, não desista dos seus filhos, porque Deus não desiste de você. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, a festa do céu, os anjos se alegram e glorificam. É sinal que você tem valor, é sinal que eu tenho valor, é sinal que nós temos valor. Tem muitas pessoas que estão aí no mundo, mas eles não sabem o valor que eles têm para Deus. Se a gente for fazer a comparação com o que o mundo quer, a gente vai ver: eu não faço parte daquele padrão, que eu estou fora. Porque o mundo inventa um padrão aí, que esse padrão aí fica difícil de seguir. Se gasta muito, tem que ter um carro lindo, tem que estar com o corpo assim, tem que estar falando não sei o quê, tem que estar no meio dessa galera toda. E aí? Se você não está naquele meio, você se sente mal, desprezado, começa a definhar. Mas tem alguém que te ama demais e é misericordioso demais e ama você. Você tem muito valor, meu querido, que Deus te fez para poder glorificá-lo, para poder mostrar para esse mundo que Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu vou ler um texto bíblico que se encontra em Gênesis 22. Não vou ler ele todo porque o tempo está avançado. Gênesis 22, por favor. Vou ler somente do versículo 1 até onde eu senti vontade de parar. De repente vai até o tudo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Pode ler o próprio, meus irmãos? Deus disse: toma o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um monte que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto.
Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele ao servo. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto dos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho. Respondeu Abraão: temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto do filho. Respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então levou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você tem meu Deus Pai, não me nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar Javé-Jireh até hoje. As pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Tá bom, tem. A maioria das pessoas, dos irmãos, conhece a história de Abraão. Muitos de vocês já viram muitos pastores, pregadores falar desse texto. E eu estou aqui falando de novo de algo que de repente vocês já sabem. Deus colocou esse texto no meu coração. Quero dizer para você que Abraão, homem de fé, homem que Deus chamou para poder, através dele, fazer uma grande nação essa que pudesse glorificar Deus e mostrar para o mundo todo quem é esse Deus invisível, quem é esse Deus que é Espírito, quem é esse Deus que a gente não vê, mas a gente sente a presença dele. E através do que a gente vai lendo, antes e depois desse texto, a gente vê como Deus, ele cumpre com as suas promessas, ele cumpre com tudo que ele falou com Abraão. Abraão tinha uma idade avançada e sua esposa Esther também com a idade avançada. E Deus falou que dele fariam uma grande nação, que dele iria fazer inúmeras pessoas, que se olhasse para o céu, não ia conseguir contar as estrelas, nem quanto menos as pessoas que iam vir dele. Imagine Deus falar isso com alguém que já está com uma certa idade, ou uma idade avançada, e a sua esposa também, com a idade avançada e estéril. E Deus fez de Abraão essa pessoa que se tornou tão conhecida há tanto tempo, até hoje nós falamos dele. Abraão, já de idade avançada, teve um filho, seu nome Isaque. Porque Deus também escolheu o teu nome. Isaque, ele cresceu. Eu fico imaginando uma pessoa tanto tempo querendo ter alguma coisa e Deus deu. Deus deu aquele filho para ele, que ele amou aquele filho de coração. Sara deveria ter ficado muito feliz quando conseguiu gerar aquele filho, depois ele nasceu e veio ele crescendo. A gente vê nossas crianças crescendo, coisa linda. Aqui o irmãozinho, né? Cantando, o
pai ajudando, esse amor, essa conexão, essa ligação, isso é tremendo entre pai e filho. Às vezes o filho está um pouquinho de vergonha, o pai está ali, não, meu filho, vem, vem. E o filho confia no pai. Por quê? É o pai que tem esse amor incondicional, é a mãe que tem esse amor incondicional, que faz os filhos acreditarem. Agora imagina, Deus chegar para Abraão e falar assim: Abraão, pega Isaac, pega seu filho e sacrifica ele. Como é que deve ter ficado esse coração, meu querido? A gente fala muito sobre fé. Fé. Sim. Para você conseguir ter uma fé tremenda, uma fé extraordinária, uma fé inabalável, é preciso passar por provas. Você tem que passar por provações. Não tem como você chegar a um nível de fé sem você ter passado por nenhuma prova. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Nós passamos por provas. Abraão levantou cedo, chamou seu filho, pegou as lenhas e colocou para Isaac carregar. Idoso, para ficar carregando muito peso, né? Carrega aí, essa lenha aí. E o filho conversando com o pai conversando com o filho. Cadê? Quem nós vamos sacrificar? Cadê o animal? Cadê o cordeiro? E o pai só podia falar: Deus proverá. Oh, meu Deus! A dor de perder um filho é tão grande. O seu coração sangra. A dor de perder um filho é muito grande. Além de mim, tem outras pessoas aqui na igreja que já contavam também as suas experiências. De perder um filho no período da Covid. De perder um filho, às vezes, em um acidente. O meu foi uma doença que deu. A gente nunca esquece, meus queridos. A gente sempre conversa com o nosso Deus, para Deus nos fortalecer todo dia, para a gente conseguir levantar e poder falar do amor dele para outras pessoas. Para poder falar que nós somos felizes sim, porque nós temos o nosso Deus, esse Deus que nos dá alegria, nos dá uma paz que excede todo entendimento, esse Deus que mesmo no momento de tristeza ele faz a gente sorrir. Porque nós entendemos que é através dele que nós estamos aqui, que nós passamos por tantas situações, que é através dele que faz a gente ser bênção, que é através dele que faz a gente conseguir levar a palavra dele e falar do amor dele para muitas pessoas, que às vezes está com o coração fechado, com o coração se transforma em uma pedra, porque as frustrações do mundo, as decepções, as traições são tão grandes que faz abalar a fé da pessoa. A pessoa acaba não acreditando mais no que Deus pode fazer, porque acha que ela está sendo rejeitada, que ela está sempre sendo a pessoa que se decepciona, que está sempre com problemas e outros estão se dando bem. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que Ele te dá a prova, e Ele sabe que você vai passar por essa prova, e Ele sabe que você vai terminar bem. Ele não dá uma prova para você sem que você possa suportar. Abraão levou aquele filho dele. A palavra de Deus diz em Hebreus que a fé dele era tão grande, que ele levou o filho dele acreditando que aquele Deus poderia ressuscitar o filho dele depois de ele sacrificar. Mas Abraão foi até o final. Levou o filho, colocou no holocausto. E quando ele ia sacrificar, o anjo de Deus falou com ele: não, chega, a sua prova terminou. Sua prova terminou. A realidade é, meus queridos, que às vezes a gente dá o que sobra para Deus, às vezes a gente coloca no Deus alguém. Eu sei que Abraão estava fazendo aquilo, mas às vezes a gente chama demais a nossa família, coloca a nossa família em primeiro lugar, e a palavra de Deus diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor que nós passamos a ter por Deus é tão tremendo, tão grande, que Ele acaba fazendo a gente amar a nossa família também, e a gente passa a cuidar mais ainda e melhor ainda da nossa esposa,
dos nossos filhos e daqueles que nos odeiam. Porque também é muito difícil de amar aquele que nos odeia. Abraão teve essa oportunidade de passar por essas provações, e eu acho que foi a maior de todas na vida dele. Porque desde o início ele passou. Se você parar para analisar, Deus falou com ele: sai da sua pátria, sai dos seus parentes, sai da sua terra. Eu vou te direcionar para onde eu quero que você vá. Se Deus falasse contigo hoje, você faria isso? Sai da sua terra, sai de onde você mora, sai dos seus parentes. Aí o pessoal está adorando a ídolo. Eu quero que você só me adore. E eu vou fazer você prosperar, vou fazer você crescer. Depois falou com ele: não quero mais você andando com Ló, esse sobrinho que você ama tanto, porque está causando problemas. Vocês estão andando, a caminhada está legal, vai para um lado e vai para o outro, é melhor. Quantas vezes nós estamos com pessoas atrapalhando o nosso caminhar, o nosso crescimento espiritual, e você não precisa falar que você abandonou, porque lá na frente Abraão cuidou do seu sobrinho, senão ele ia ser destruído por Sodoma e Gomorra. Mas tem hora que a gente tem que tomar uma decisão. Eu estou com o meu Deus, eu estou seguindo as ordens dele, eu faço o que ele manda. Tem que ter renúncia. Não adianta você seguir o nosso Deus de qualquer jeito. Se aqui dentro da igreja nós ensinamos na escola bíblica dominical, toda quarta-feira tem o ensinamento da palavra, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Não, é para guardar no coração e para poder melhorar cada vez mais. Tem um texto bíblico que fala Ezequiel, que ele teve uma visão, um sonho, ali ele viu saindo do templo uma água, uma mina d'água, que ele se transformou em um grande rio. E ele assistia de longe ali, que quando você ia entrando no rio, primeiro a água batia só nos pés. Água nos pés significa que você está lavando os pés. Jesus não lavou os pés, seu discípulo. Para você estar chegando a Deus, você tem que estar limpo. Não tem como você estar com sujeira, cheio de pecado, querendo dizer que você está conectado com Deus. Quando você se aprofunda mais, a água estava batendo nos joelhos, significa o quê? Joelho significa se ajoelhar, se prostrar, se humilhar. Não tem como você ter conexão com o nosso Pai, intimidade de fé, se você não tem essa busca intensa com Deus. A palavra diz que quanto mais ele entrava, a água batia na cintura, batia no peito. Ele ainda tinha contato com os pés no chão, ele poderia sair, porque o pé dele ainda estava no contato ali. E depois, quando ele se aprofundou mais, ele perdeu. Não tinha mais controle. Ele poderia se afundar. Ele passou a depender de Deus. É isso que esse texto diz. É você depender de Deus, você entrar na glória, você entrar na presença do Pai, sabendo que é Ele que vai te direcionar, Ele que vai te controlar, Ele vai te levar onde Ele quer. É você mergulhar, depender totalmente de Deus. Isso é maravilhoso, porque você fica tão preso e conectado com Ele. Aí sim você vai entender dessa fé inabalável de Abraão. Não adianta ficar se inventando dentro da igreja, para poder, na realidade, ser um tropeço para outras pessoas, para poder ficar só falando mal dos meus amigos, dos meus irmãos, ver quem toca bem, quem toca mal. Não! Eu tenho que servir como instrumento na mão de Deus para poder orientar, ajudar, melhorar. Porque o tempo está passando. Estamos ficando velhos. Daqui a pouco a força está acabando. Qual o legado que eu estou deixando? E os nossos adolescentes jovens, será que eles vão bancar essa? Será que eles vão assumir? Eis-me aqui, como a canção falou. Eis-me aqui, eu também quero ser um pastor, quero ser um missionário. Eis-me aqui. Ou eles só vão querer falar: não, isso aí não serve para mim não. Esse negócio aí, negócio serve para mim não. Geração se perdendo cada vez mais. A gente que trabalha no contato da rua, no contato como policial, se perdendo. Garotada de 12, 13, 14 anos, com conhecimento de tantas coisas ruins que você fala: o que é isso? Existe isso? Nem sabia.
meus queridos, como pai, como mãe, precisamos estar alerta com nossos filhos, ensinando sempre a palavra de Deus, para eles não se desviar. Porque quando ele estiver lá, juntinho com os amiguinhos dele lá, ele vai entender que aquele lugar não pertence a ele, que aquele copo de cerveja não pertence a ele, que ele não pode ser influenciado, sim, ele tem que influenciar. E mesmo assim Deus vai falar com ele como falou comigo. Isso lugar não é para você. Através de uma canção falou muito ao meu coração. E mesmo assim continuei falando Deus porque Ele estava falando, me chamando. Porque o chamado de pastor não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer. E assim mesmo Deus tem falado muito ao meu coração, porque eu poderia ter aceitado isso muito antes. E aceitei, pois velho. Depois que apanhei pra caramba. Falar dessa fé inabalável é falar de uma pessoa que aceitou o chamado de Deus e mesmo tendo um filho que ele amava tanto, ele aceitou fazer a ordem que Deus deu a ele. Mas nosso Deus é tão misericordioso, tão tremendo, que na hora lá ele colocou realmente um cordeiro para poder ser feito o sacrifício. E esse cordeiro faz a gente lembrar do maior de todos, para nosso Jesus. Aquele que morreu na cruz por nós. Aquele que veio aqui na terra, que ensinou os seus discípulos e depois partiu. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele derramou seu sangue na cruz. E a partir daí não precisou mais sacrifício. Não precisamos mais matar animal nenhum para poder perdoar o meu e o seu pecado. Porque Jesus morreu na cruz por nós. E essa morte dele na cruz nos fez a gente ter uma nova oportunidade. Hoje eu posso me ajoelhar e orar a Deus, pedir perdão pelos pecados. Você também. Você também pode. Você não precisa ficar mais preso a sacerdote, a holocausto. Mas uma coisa você precisa: confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador. Se você por acaso não é crente, a oportunidade é essa, de você confessar que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, como eu confessei um dia. E a partir dali foi outra caminhada, foi outra pegada. Aquela coisa gostosa de estar na igreja, de estar aprendendo um louvor, de estar orando, de estar aprendendo a palavra. Como é gostoso você sentir esse amor, essa paz, algo inexplicável. Como é bom. E Jesus, Ele nos deixou uns ensinamentos. E é por isso que nós vamos nesse momento ceiar. Quero falar para você que a ceia do Senhor é uma celebração, é algo que Jesus nos deixou antes mesmo de Ele ir para a cruz ser sacrificado. Antes mesmo de Ele ser sacrificado, Ele reuniu os seus discípulos em uma ceia. E ali Ele pôde falar com os seus discípulos que era para poder sempre fazer, lembrando dele, lembrando que um dia Ele iria voltar para buscar os seus. E na mesa significa unidade, mesa significa comunhão. Ele comunhão com os seus discípulos. Ele partia do pão, dava para um, partia do pão, dava para outro, partia do pão, dava para outro e falava: esse pão é meu corpo. Ele pegou o cálice, bebeu, deu para outro e falou: esse cálice significa meu sangue. Então eu convido a cada um de vocês a imaginar o que eu estou imaginando agora. Todos nós na ceia, todos nós na mesa, todos nós em comunhão com o nosso Deus. Que maravilha! Se por acaso você, nesse momento, está com o seu coração amargurado, é o momento de você pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados,
por acaso você ofendeu alguém, ofendeu um amigo ou uma pessoa próxima, ou alguém que você, de repente, tem muita raiva, é o momento de você pedir perdão a Deus, é o momento de você quebrantar seu coração, porque a ceia do Senhor é um memorial. Esse memorial faz a gente lembrar do que Jesus fez. A lembrança é que Ele morreu na cruz por nós, para mostrar que nós temos valor para Ele. E não é só eu, pastor Marcos Siqueira, que sou privilegiado, mas todos nós. Eu vou dar 1 minuto para você estar orando. Enquanto isso, eu vou estar convidando os nossos diáconos que, por favor, estejam aqui na frente.